Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe o seu dia, sua família, sua casa, seu negócio, sua espiritualidade, sua igreja, enfim, tudo que você vai fazer neste dia, seu lazer, que hoje seja um dia de graça e paz para todos e todas. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico à distância. Estamos estudando o livro do profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores do Antigo Testamento. E estamos na terceira aula. Eu convido você a nos acompanhar neste trabalho. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir essa transmissão e a compartilhar o link do nosso vídeo com os seus amigos, familiares, todos aqueles que você tem relacionamento nas redes sociais. Nós estamos fazendo um trabalho que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E queremos levar esse trabalho para mais pessoas, para outras pessoas que também precisam ser abençoadas com a leitura, com o estudo da palavra de Deus. É uma modalidade nova, com as novas tecnologias, com os recursos que as novas tecnologias nos disponibilizam. É uma bênção a gente poder estudar a palavra de Deus desse modo. Então, eu convido você a nos auxiliar nesse ministério, trabalhando como um divulgador, um disseminador dessa ideia. Fazendo isso, né? Inscrevendo-se no canal, curtindo a transmissão e compartilhando o link com seus amigos e familiares. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje, que é a nossa terceira aula, e eu quero convidar você a adquirir o material de apoio para a nossa aula de hoje. É a nossa apostila. Ela já está disponível no nosso blog, o endereço está logo aqui abaixo, e você pode adquiri-la gratuitamente, não precisa pagar nada. Ela é sua, está em nosso blog, está em PDF, é um e-book feito com muito amor e carinho para que todos e todas possam estudar a palavra de Deus. Sem mais demora, vamos passar a nossa reflexão sobre este assunto. Estamos lendo e estudando, meditando no livro do profeta Oséias, onde vamos procurar lições sobre a fidelidade. Essa é a marca do livro do profeta Oséias. E eu convido você a, juntos com a gente, fazer essa leitura, essa reflexão. Já, se você perdeu as duas videoaulas anteriores, você pode procurar aqui no canal, ela está numa playlist e você logo acompanha as aulas anteriores e pode ficar também antenado com as aulas que virão. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre o diagnóstico da fidelidade. Aqui, nesse trecho que vamos escolher para nosso estudo, que são os capítulos de 4 a 7 de Oséias, nós vamos encontrar Oséias fazendo uma espécie de análise, avaliação do tempo em que ele estava vivendo, não só da situação religiosa, mas também social, política, econômica, moral do povo de Deus naquela época. É um esforço muito grande de compreender a ação do Espírito de Deus à luz da história, do momento vivido, daqueles instantes que eles estavam vivendo ali naquele momento. Então, é um relato muito importante que vai nos ajudar muito a compreender a maneira como Deus age conosco nos dias atuais. Um versículo para a gente guardar no coração e aí aquecer a nossa mente para o que faremos hoje. Oséias 4:1 diz assim: a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Que palavra dura, não é mesmo?
Mas ele está falando isso, não é de hoje, não. Ele está falando nisso de 600, 700 anos antes de Cristo. Ele diz que a fidelidade e o amor desapareceram da terra, a terra do povo de Deus, o Israel. O povo se esqueceu de Deus e praticava maldades. Se você acha que pelo fato de receberem esse nome de povo de Deus, está isento de cometer algum crime, algum pecado, está enganado. E eu lembro de uma frase de John Stott, que diz que de todos os homens maus religiosos são os piores. Então, quando o povo de Deus esquece a fidelidade, esquece o amor, se torna um grupo de pessoas difícil de se lidar. E nós estamos vendo isso ao longo da história, com os cristãos fundamentalistas, com as guerras de religião que têm acontecido no mundo em que nós vivemos. E isso é desprezar o conhecimento de Deus, é não entender aquilo que Deus quer fazer no coração da gente. Então, meu irmão, minha irmã, para a gente evitar esse tipo de interpretação equivocada, né, de que ser povo de Deus, você pode pecar à vontade, que não tem problema nenhum, tem sim. A infidelidade e a falta de amor é uma grande tragédia quando isso acontece no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Isso prejudica a gente conhecer um Deus amoroso, um Deus apaziguador, um Deus acolhedor, como é o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que criou todas as coisas e que enviou o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Muito bem, gente, vamos então passar às nossas lições, né? Uma frase para a gente começar a pensar nisso, a gente refletir sobre o que Oséias vai falar nesse trecho. Quando a vida foge do controle, a ausência de Deus é facilmente percebida em meio às fatalidades e tragédias, não é mesmo? Você já reparou isso na sua vida? Quando as coisas fogem do controle da gente, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus não tem mais amor por nós, a gente acha que as tragédias e as fatalidades da vida são castigos de Deus por causa de alguma coisa que a gente fez. Enfim, é muito comum a gente atribuir a ausência de Deus às tragédias da vida. Muito pelo contrário, meu irmão. É no meio da tragédia, é em meio às nossas lutas, é em meio às nossas fragilidades, quando tudo escapa do nosso controle, é que Deus manifesta muito mais o seu amor e graça, o seu poder, a sua maneira de cuidar da gente. Então, Oséias quer mostrar isso para o povo de Deus. Ele já tinha relatado o problema através da metáfora do casamento de Oséias. Mas agora ele está dizendo, olha, gente, tudo isso aí que vocês estão passando, tudo isso não é nada para Deus. Porque apesar dos nossos pecados, apesar da nossa infidelidade, Deus se mantém fiel. E Deus não fica indiferente àquilo que a gente tem passado, não. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe dos acontecimentos, ele sabe o que nos afeta. Então, a profecia de Oséias apontava para o fato de que Deus não estava indiferente aos problemas sociais, políticos, econômicos, os problemas familiares das pessoas do seu tempo. Mas a maneira como Deus se colocava ausente, quando essa ausência de Deus se tornava perceptível, isso deveria ser entendido como um modo de Deus cuidar das causas e apontar caminhos para que nós possamos mudar as nossas atitudes. Não tem aquela hora que você acha que Deus colocou você numa sala de espera
e ali Deus está ausente, Deus não se importa com você? Olha, meu querido, minha querida, esse é um sinal de que Deus está tratando das causas do problema e Ele está preparando caminhos para solucionar o problema. Olha, querido, minha querida, não se desespere. Deus está aí com você ao seu lado, mesmo que as coisas estejam muito difíceis. Ele não nos abandonou. Ele está trabalhando nos bastidores para que a gente possa ter momentos de alegria, de felicidade, de realização pessoal, conforme a sua vontade. Nós não podemos ignorar a responsabilidade que a gente tem por causa das nossas circunstâncias históricas. Quem constrói a nossa história somos nós, irmãos. Irmãos e irmãs, atentem para esse detalhe. A história da sua vida é você quem constrói. Agora, é claro que Deus está no controle. Deus está à frente. Deus está na retaguarda. Deus está do nosso lado. Deus está acima de nós. Deus está até mesmo abaixo da gente para poder nos conduzir em meio às nossas decisões, certas ou erradas, porque essa é a maneira da gente construir a nossa história. E quando Deus olha para a situação moral, política, econômica, religiosa daquele povo, ele diz assim: vocês ultrapassaram todos os limites, vocês fizeram tudo errado, vocês que deram conta dessa vida de vocês. Então, Oséias está dizendo para esse povo que Deus não está indiferente às suas dores. Ele sabe quais são as causas. Ele sabe quais são os caminhos para nós sairmos dessa. E ele fala ao coração da gente para apontar onde que nós erramos, onde que nós podemos melhorar, onde nós podemos investir mais na nossa vida. Os problemas enfrentados pelos israelitas estavam relacionados a algumas práticas que nós conhecemos no nosso mundo contemporâneo. Havia muita corrupção nos órgãos públicos, nas instâncias de poder e até mesmo na religião. Mas havia também uma concepção de espiritualidade que estava distante dos propósitos divinos, principalmente por parte daquelas pessoas que tinham uma condição social mais elevada, que eu chamo aqui de elite dominante, aqueles líderes do povo, aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar da economia, de cuidar da sociedade, de trabalhar pelo bem de todos. Eles desenvolviam uma espiritualidade superficial, supérflua e distante dos propósitos divinos. Havia ali, então, sacerdotes, profetas, governadores que eram os responsáveis pelos grandes problemas que o povo passava. Oséias não esconde essa acusação de que os pastores de Israel, aqueles que tinham a função de comandar os momentos coletivos da vida do povo, enfrentavam problemas e todas aquelas consequências, tudo aquilo que o povo suportava era consequência das más ações das suas lideranças. Toda a sociedade e toda a natureza sofriam as consequências dos desmandos, da corrupção, da superficialidade dos líderes do povo. Oséias 6,9 diz assim: assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. É uma acusação profética muito séria de que o povo de Deus era liderado por gente perversa, gente que usava do cargo que tinha, o cargo religioso, o cargo público,
para fazer toda sorte de maldade. A análise da conjuntura, então, que Oséias vai fazer, vai levar em consideração as causas e consequências dos problemas enfrentados, não só por Israel, mas também por toda a humanidade. Aqui, Israel vai ser uma espécie de modelo, uma espécie de arquétipo da humanidade toda, porque a história de Israel é a história do ser humano, é a história de gente. E aí, então, Oséias vai utilizar dos problemas de Israel para dizer dos problemas humanos que todos nós enfrentamos. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, as dificuldades em nossas relações com Deus interferem em nossas relações no mundo. Eu coloco aqui a ideia de verticalidade e de horizontalidade. Então, todas as nossas relações que são regidas uns com os outros no nível horizontal são marcadas pela maneira como nos relacionamos com Deus. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus se reflete também na maneira como nos relacionamos com o próximo. Ele diz isso, né, que essa relação vertical e horizontal da nossa espiritualidade é muito importante para a gente prestar atenção. Veja o que ele diz no capítulo 4, versículo 3. Por causa disso, a terra. Olha, gente, não é somente o povo, não são somente as pessoas, não é uma comunidade, é a terra toda. A terra incluindo as pessoas que nela moram, também incluindo aí a natureza, os seres vivos de um modo geral, e para resumir, toda a criação. E todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Gente, isso aqui não é dos dias atuais. Não é por causa da crise ambiental que nós estamos enfrentando. Oséias está falando como um profeta há 600 anos, 800 anos antes de Cristo, e ele já está dizendo que a natureza sofre por causa da maneira como nós, seres humanos, cuidamos da nossa relação com Deus e uns com os outros. A mensagem do profeta estava voltada para as condições que eles viviam naquele momento e apontava ainda as possibilidades de consequências para o futuro. Era isso que Oséias estava dizendo. A mensagem profética não é só para aquele tempo. Ele está falando isso para todas as pessoas, em todo o tempo, inclusive para nós, nos nossos dias atuais. Quais são as marcas de condição na análise de conjuntura que Oséias faz que a gente pode considerar como preocupantes? Em primeiro lugar, a insistência no erro. Como que as pessoas insistiam no mesmo erro, faziam as mesmas coisas erradas, repetiam os erros insistentemente. Oséias 4:5. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Olha, essa reincidência do erro acontece em nossos dias atuais. Quantas vezes nós fazemos escolhas erradas repetidamente? E a gente precisa corrigir isso na nossa vida. Outro problema é a ignorância, falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento destrói as relações. E hoje em dia a gente precisava até acrescentar aí, nessa falta de conhecimento, a negação do conhecimento. Porque hoje nós vemos o crescimento de um processo de negação da ciência, dos saberes que foram construídos a partir da investigação, da pesquisa. Olha, tem gente aí falando coisas absurdas por não conhecerem. E é o não conhecimento que gera destruição naquela época de Oséias e em nosso tempo, nos dias atuais. Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu me lembro da pandemia.
cerca de 700 mil mortos no Brasil. Sabe por quê, meus irmãos? A maioria deles, por falta de conhecimento, foi negado a uma grande quantidade de pessoas a verdade sobre o tratamento, sobre a pandemia, dos riscos que se corria, da validade da medicina, da descoberta da vacina. Quanta gente morreu por causa dessa ignorância de negar o conhecimento a quem sofre. Isso foi só um parênteses aqui para a gente entender que a falta de conhecimento mata. Conhecimento não verdadeiro, negação do conhecimento e falta de conhecimento mata, meu irmão, minha irmã. Procure se informar, procure dar valor a quem pesquisa, a quem produz conhecimento, que são os cientistas, os professores, os historiadores, os filósofos. É essa gente que a gente precisa dar mais ouvidos para poder entender o que acontece no mundo. Ignorância mata, meu irmão, minha irmã. Pode ter certeza disso. Não estou falando aqui de ignorância como arrogância. Ignorar quer dizer desconhecer. Ignorância é falta de conhecimento. Corrupção generalizada. Sim, a corrupção é um problema e a Bíblia entende isso. A corrupção também causa problemas sérios na vida da sociedade. Diz a palavra de Deus: eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Olha quanta gente vivendo da perversidade, vivendo da corrupção. Às vezes a gente acha que a corrupção é só dos grandes, mas nós temos a nossa corrupção do dia a dia. Nós também rompemos com as leis, fazemos os nossos, como é que se diz na linguagem popular, cambalachos, nossas artimanhas, nossos jeitinhos para poder tirar proveito. A corrupção nada mais é do que isso. Você tirar proveito próprio a partir daquilo que não lhe pertence, aquilo que não é seu. É quando você burla a lei para poder tirar proveito para si mesmo. E isso acontecia naquela época e acontece nos nossos dias também. Essa análise de conjuntura que Oséias faz, olha que são problemas muito sérios. Vai encontrar um ponto auge no capítulo 7, versículos de 1 a 5. Lá nesse trecho, Oséias vai dizer que a nação vive em meio ao engano, à mentira, à violência e à opressão. Tem alguma coisa parecida com os nossos dias atuais? O mundo de hoje vem sofrendo com essas mesmas mazelas: o engano, a mentira, a violência e a opressão. E Oséias acusa aquela sociedade do seu tempo de enfrentar esses problemas. Olha como é que ele começa a análise da conjuntura lá no capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Quando Deus quer cuidar da gente, não tem jeito. Os nossos problemas aparecem. Ele vai querer tratar das feridas, mas ele precisa saber quais são essas feridas e nós também precisamos nos preparar para saber que temos mazelas conosco. Oséias faz uso, então, de algumas metáforas durante o trecho, esses capítulos que estamos analisando. Oséias faz uso de metáforas para estabelecer um diagnóstico dessa conjuntura de Israel, que é muito parecida com a que nós vivemos hoje. Veja bem, em primeiro lugar, ele fala de uma neblina da manhã. O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Assim era o sentimento do povo de Deus em relação
à vontade de Deus, aos seus planos, algo fugaz, algo que se evapora, como uma neblina da manhã, tão bonito, tão agradável, mas logo vai embora. Logo vem o sol e dissipa toda aquela neblina. Assim é o sentimento, assim é o compromisso de muitas pessoas nos nossos dias atuais também. Dias que Zygmunt Bauman chama de tempos líquidos, onde tudo se esvanece, tudo se evapora, tudo se esvai. Ele chama também esse tempo de um pão que não foi virado. A gente sabe como é que é fazer pão, né? O pão, naquela época, era aquele pão árabe, né? Que ele precisava assar de um lado e assar do outro. Então, o povo de Deus era como um pão que não foi virado. O que acontece com o pão que não foi virado? É um pão que se queima. É um pão que não presta para ser comido. Fica com um lado queimado, preto, esquisito, feio, que não dá prazer de comer. E Oséias diz que Efraim é um bolo que não foi virado. Olha outra metáfora importante. Ele fala dos sinais da velhice. Bom, eu estou chegando aos meus 60 e alguma coisa. Bom, não me pergunte quanto, mas alguns 60 aí. E aí eu sei quais são os sinais da velhice que vão aparecendo. São os cabelos brancos. As cinzas se espalham pelo seu cabelo, mas ele nem repara. O tempo está passando, é a metáfora do tempo que está indo embora. E com o tempo vão também as oportunidades, vêm também as fraquezas e a gente não sabe como controlar. Outra metáfora, uma pomba enganada. Oséias diz que Efraim é uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. A gente já brincou com pombos nas praças, não é? É só jogar um pouquinho de milho que elas vêm rapidamente. Um farelo que seja, e elas logo vêm. E elas ficam ali enganadas, achando que aquilo é importante para elas. E quando elas estão ali, é fácil pegar uma delas, é fácil a gente poder se aproximar delas, é fácil a gente até fazer alguma maldade se a gente tivesse que fazer, não é verdade? É uma pomba enganada, é isso, o povo que se atrai por migalhas, o povo que se atrai por coisas sem valor, mas que acaba sendo presa fácil dos inimigos, dos adversários. É a metáfora da pomba enganada. E a última metáfora é um arco com defeito. Um arco com defeito. Oséias diz que o povo de Deus é como um arco defeituoso. O que é um arco defeituoso? É aquele que não acerta o alvo. Ele está empenado, ele está alguma coisa, então não tem a pressão adequada. Então a flecha jamais chega ao alvo. E sabe o que significa isso, meus irmãos, minhas irmãs? É a metáfora do pecado. Porque o pecado nada mais é do que errar o alvo. É isso que significa pecado. Então, o povo de Israel era como um arco defeituoso que só cometia pecado, que nunca alcançavam o alvo, sempre faziam coisas erradas. Isso te lembra alguma coisa? São metáforas tão importantes que elas ajudam a entender como o povo de Deus estava sendo enganado pelas falsas lideranças que governavam aquela nação. Somente quando somos capazes de perceber e de compreender as condições concretas de nossas relações no mundo é que podemos vislumbrar os melhores caminhos para a nossa atuação no mundo. Então, veja bem, meus irmãos, Oséias diz assim: então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente.
É isso que precisamos fazer. Mas só que para a gente poder fazer isso, temos que ter consciência dessa necessidade. Será que você tem consciência de que precisa buscar Deus na sua vida? Será que você entende que é isso que está fazendo falta para você? Será que o mundo entende que é isso que está fazendo falta para a maioria das pessoas? Que para que o mundo encontre uma resposta para as suas aflições, é preciso buscar a face de Deus? Isso é algo que vai demorar. Ele diz, olha, eu vou me recolher, eu vou ficar quietinho aqui, vai parecer que eu estou ausente, mas eu vou fazer isso até que cada um caia em si e perceba qual é a sua parte nesse problema. Se arrependa, reconheça a sua culpa e busque a minha face. Olha que palavra bonita, não é? Oséias, ele não era só um profeta de acusar os outros, ele era também aquele profeta de apresentar um Deus compassivo, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia, um Deus fiel, que não abre mão da sua condição e da sua relação com aqueles a quem ele ama. Oséias, então, apresenta um resumo da condição de fidelidade do povo de Deus. Como é que era a fidelidade desse povo? Dá para ter uma ideia? Olha só o que ele diz. Oséias 7, 14 a 16. Eles não chamam a mim do fundo do coração, não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Deus sabe da nossa sinceridade quando a gente ora, não é verdade? Então aí você vai lá para o seu leito, fica chorando, chorando. Deus sabe da sua sinceridade, meu irmão. Deus está vendo sua aflição, mas Deus também está vendo a sua sinceridade. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. Olha, gente, não adianta fingir para Deus não, viu? Deus sabe todas as coisas. Oséias faz uso, então, de outras metáforas para estabelecer um diagnóstico dessa conjuntura. Aliás, eu acho que eu já estou repetindo aqui, né? Eu acho que eu já fiz aqui. Espera aí, só um instante. Isso mesmo. Então, vamos pular essa parte e vamos passar, então, a uma parte prática da nossa lição. Oséias apresenta propostas de ações para desenvolver a fidelidade. Como que a gente pode se tornar mais fiel? Você sabe como fazer isso? Vejam bem as dicas que Oséias dá para que a gente possa desenvolver fidelidade na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na nossa relação em família, na nossa relação em sociedade, na nossa relação como povo de Deus. Primeiro, você precisa compreender que a nossa vida começa em Deus. Tudo está lá. É lá que começam as nossas ações. Foi Ele quem nos criou. Ele sabe qual é o propósito da vida. Ele que nos predestinou para algumas coisas. Então, meus irmãos, comece em Deus. O princípio para compreendermos o sentido da vida é Deus. Nós somos participantes do mistério divino. Esse mistério divino que fez com que todas as coisas viessem a existir. Oséias 6:1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Segundo, oriente sua vida, o seu conhecimento, todo o seu entendimento a partir da fé. O elemento fé é um elemento muito importante para a nossa relação com Deus e nossa espiritualidade. Não é à toa que a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, Deus não está indiferente ao sofrimento humano, às guerras, à fome,
aos problemas ambientais, Deus não está indiferente. Por isso que conhecer ao Senhor é descobrir formas com que Ele vem a nós e se mostra presente em meio às nossas aflições. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Terceiro lugar, estabeleça uma prática de vida a partir da misericórdia. Olha, gente, a arrogância, o egoísmo, a falta de compaixão não são coisas boas para a vida humana de um modo geral. Principalmente para nós que seguimos a Jesus, para nós que acolhemos o convite amoroso do Senhor para viver uma vida nova diante dele. A misericórdia é algo que deve fazer parte da nossa vida. Eu me lembro de uma série de estudos que nós fizemos em nossa igreja sobre a importância da misericórdia. E uma das frases que ficaram marcadas é de que pessoas misericordiosas são imprescindíveis nesse tempo em que nós vivemos. Precisamos nos dar conta que a nossa realização pessoal está implicada na realização do outro. Meu querido, minha querida, você não será feliz à custa da infelicidade do outro. Você não ficará mais rico à custa da pobreza do outro. Isso não é realização pessoal. Isso não lhe traz nenhum sentido de realização perante Deus. Mas quando você age por misericórdia, quando você permite que o outro também cresça, que o outro também experimente realização na vida, isso sim é felicidade. Oséias 6,6: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Que palavras bonitas, não é? Que palavras lindas de Oséias para nós encontrarmos fidelidade em nossas ações. Seja misericordioso. Mais uma dessas aqui. Conheça o Senhor, esforce-se por conhecê-lo e volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Ele vai curar a sua vida. Ele vai trazer saúde espiritual para o seu viver. Bom, a gente está encerrando a nossa meditação de hoje, então vamos dar uma parada para nós pensarmos naquilo que ouvimos até agora. Deus se mostra ausente, é verdade. Não sei se você já percebeu isso. Tem aquelas horas que parece que Deus está distante. Deus está distante, indiferente. Mas nunca Deus faz isso. Deus não é um Deus de indiferença, nem de ausência. Embora ele até precise se fazer ausente para a gente poder dar conta da nossa vida também, a gente não ficar muito dependente. Dependente acho que precisamos ser, mas muito mimado, não é? Muito carente. A gente tem autonomia para realizar nossos atos. Deus se mostra ausente todas as vezes em que precisamos nos dar conta de nossa parcela de responsabilidade em relação aos problemas atuais e do quanto dependemos de sua direção para encontrarmos caminhos de superação. Deus deixa por nossa conta a tarefa de cuidar do planeta. Tem crise climática? Deus deixa a gente tomar as decisões necessárias. Tem fome no mundo? Deus deixa a gente tomar a iniciativa para resolver esse problema. Tem crise na sua casa? Problemas de relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge? Deus deixa a gente tomar as decisões certas. Somos nós que precisamos tomar as decisões.
E ele permite que aconteça isso, ele fica observando, está ali ao nosso lado, ele não nos abandona, mas ele se faz ausente para que a gente possa compreender o problema e saber o que é que nós precisamos fazer como partes da solução do problema. Guarde com você esse versículo. Ele nos dará vida novamente, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Amém? Palavra poderosa, não é? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esta grande lição que aprendemos em Oséias. Muito obrigado por saber que mesmo naquelas horas em que o Senhor se parece distante, ausente, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor está para nos fortalecer, para nos dar força e coragem, para que possamos tomar as decisões acertadas, para identificarmos as causas dos nossos problemas. E assim nós podemos fazer as nossas melhores atitudes, agirmos como servos e servas do Senhor. Guarda a nossa vida, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar com você um convite para nos conhecer. Nós estamos nos reunindo num espaço particular. E se você deseja nos conhecer, manda uma mensagem, fale conosco, fale no privado se quiser, deixe um comentário. Será muito importante conhecer você. Nossa igreja é isso, é uma igreja de estudo da palavra. Nós nos reunimos para a comunhão, para a oração e, acima de tudo, para o estudo da Bíblia. Logo mais à noite, às 18h30, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor e daremos continuidade ao nosso estudo bíblico no Sermão do Monte. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e o tema da série é compromisso, comprometidos em ser um sinal do reino de Deus no mundo. Convido você a estar conosco. Deus o abençoe, um domingo alegre na presença do Senhor.